Nós estamos descortinando algumas grandezas reveláveis pelo Espírito Santo. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Vamos ler. Glória a Deus. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Farei que andeis nos meus estatutos e guardarei os meus juízos e os observeis. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Meus amados, quero ter a sensibilidade de falar hoje sobre o espírito no homem interior. É muito importante quando a gente trata assuntos concernentes ao Espírito Santo de Deus, pois Ele que traz as grandezas do Senhor diante dos homens. A própria Bíblia diz que toda a Escritura, ela é absolutamente inspirada pelo Espírito de Deus. E sem o Espírito nós não compreendemos as coisas de Deus. Nós cogitamos muito na terra e toda a sua extensão, e pouco se busca a respeito do Espírito. Para inúmeros é uma simples incógnita, para outros é uma força ativa, e outros na mais ignóbil das demonstrações como uma força ativa. Queridos, antes de entrar no assunto, gostaria de falar sobre criatividade. O interessante, quando a gente falamos de criatividade, não tem nada a ver com criação. Pois se olharmos com olhar examinadores, criação, somente é Deus que é o Criador. Quando se cria, é tirar algo do nada. E os grandes personagens, as grandes personagens que faz parte da galeria dos homens criadores, na verdade eles não são criadores de inventos, eles são descobridores. Pois o homem de si mesmo não consegue cogitar alguma coisa que se torna fato, ato, alguma coisa que se torna palpável, se não for da terra. Ele não consegue imaginar algo inexistente. Portanto, quaisquer que atinja um nível de sabedoria de um inventor, na verdade, sempre será descoberta. E a criatividade é diferenciada. Quando nós falamos de criatividade, nós estamos falando de fecundidade, coisas que se fertiliza, produtividade, coisas que dão um resultado, como ideias que surgiu, portanto já existia, mas ninguém conseguia enxergar. Pessoas criativas, ela consegue enxergar aonde inúmeros já passou, mas não percebeu. Pessoas criativas têm uma percepção mais análoga, mais íntima, mais profunda, mais elevada. O mundo hoje precisa de pessoas criativas, porque a criatividade ela é uma virtude. A criatividade ela sempre será algo abundante. Existe uma grande diferença de abundância e redundância. A redundância é coisas repetitivas, são coisas exaustivas. Redundância é excesso, exagero, coisas que traz
desconforto. Redundância sempre trará desconforto, porém a abundância, ela sempre será algo novo, algo produtivo, algo eficiente, algo eficaz. Pessoas criativas, ela sempre traz abundância, novidades. Nos dias de hoje, há grande escassez de pessoas criativas, pessoas que sondam mais além. Nós poderíamos dizer que a falta de pessoas que se destacam por algo novo é alarmante. Tudo isso porque o homem em si, ele passa por 4 estágios até chegar ao estágio maior. E alguns ficam só no primeiro, outros vão para o segundo, outros vão para o terceiro. Dificilmente se chega no 4º estágio. Segundo alguns pensadores e algumas linhas comportamentais do homem, o homem passa por 3 estágios, 4 estágios. O primeiro estágio é a ignorância. O segundo estágio é a dúvida. O terceiro estágio é a opinião. E o 4º estágio é a convicção. Nós sabemos muito bem que a ignorância é uma parte obscura do homem, é o obscurantismo, em que o homem está em uma verdadeira penumbra, vivendo por trás das sombras. E a ignorância, ela é tão nociva que inúmeras vezes, na ignorância, o homem, ele não sabe que não sabe. A dúvida, o homem, ele sabe que não sabe. A opinião, o homem pensa que sabe. E a convicção, ela quebra todos os paradigmas. O homem vê que nada sabe. Muitas pessoas, elas passam por esse crivo, ignorância com os olhos nas coisas exterior. Mas quando nós levamos para o lado espiritual, o homem passa por estes 4 estágios. Antes da dispensação, o homem passava pelo estágio da inocência. A inocência é o homem não conhecer o mal. A inocência é o homem não praticar o mal, livre de todas as mazelas. Mas quando nós falamos desde a criação, nós faz uma observação que qual era o papel, ou qual é o papel do Espírito diante dessas faculdades do homem, desses comportamentos, dessas atitudes, dessas maneiras que acontece no homem, no teu ser, na sua maneira de comportamental. Qual seria o papel do Espírito de Deus? A que ponto o Espírito de Deus levaria o homem? Deus criou o homem com um propósito pré-existente, e cada um teria algo preponderante a fazer na vida do homem. Quando a gente olha na Bíblia, desde a criação, nós sabemos que quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito foi o primeiro que Deus colocou na terra, diante dos 3 da Trindade Santa. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus movia-se por sobre as águas. Antes de Deus fazer todos os teus exércitos, o Espírito já estava antes de toda a criação de Deus, como terra, como sol, como lua, como estrela, como todos os vegetais. O Espírito Santo já estava antes. Era como se ele descesse primeiro na terra, olhasse, fizesse uma análise clínico, como seria a sua ação sobre a terra. O Espírito é antes de tudo, e tudo que compõe na terra são recursos
naturais, quantas descobertas que são oriundas da terra. Nós sabemos que quando os antigos descobriram que a América é a maior concentração mina de ouro, não sei se vocês sabiam, o nosso Brasil é um dos maiores exportadores de ouro do mundo. Alguns anos atrás foi roubado uma barra de ouro com quase 1 tonelada no aeroporto de Guarulhos, extraído de Minas. O Brasil é um dos maiores exportadores de ouro ainda hoje. Pois nós olhamos, pensamos que é tempos passados, na época da colonização, ainda existe exploração de países de fora no Brasil. Um dos maiores exportador, produtor de ouro é o nosso país, e nós não sabia ou não sabe disso. Existem minérios riquíssimos no nosso país, extraído da terra. Nós sabemos que a África é o lugar onde mais tem pedras preciosas, o lugar onde mais se extrai pedras preciosíssimas. Poucos anos atrás, descobriram uma pedra de ouro, uma pedra de diamante com pouco diâmetro, menor do que uma pedra, as pedras comuns, as pedras de construção. A pedra valia mais de que 80 milhões de dólares. A riqueza inserida na terra. E sabemos que a Ásia é a maior concentração de petróleo, aonde muitos países estão no regaço da Ásia. Muitas guerras se passaram, guerra do Golfo, guerra do Vietnã. A maioria das partes, os motivos da primeira e da segunda guerra foi conquista de território na Ásia, por causa do petróleo. Todos esses recursos vieram depois do Espírito Santo, que tem enriquecido nações. Depois do Espírito Santo, se esses recursos são tão riquíssimos, se esses recursos dão sustentáculos, dão tantas riquezas para diversos países de primeiro mundo. São países de primeiro mundo porque estão explorando coisas que são da terra. Se o Espírito que era antes, imagina a riqueza que o Espírito pode inserir no homem. Quando nós entender o que o Espírito Santo é capaz de fazer, como a Bíblia diz em Efésios capítulo de número 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Uma simples comparação. Alguém de um Rolex de ouro com mais de 50 mil reais, com pendeletes de ouro com mais de 10 mil reais, com ternos de mais de 5 mil reais, sapatos de mais de 2 mil reais, alguém com um carro de mais de 1 milhão de reais, e alguém pobre, sem dinheiro, sem uma conta bancária, cheio do Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo. Quem vale mais diante de Deus? Este ou aquele que é cheio do Espírito? A Bíblia diz que Elimas, o mágico, chegou em Pedro e diz: eu quero este dom, eu quero este dom que vocês estão usando. Quanto você quer neste dom? Quero o dom do Espírito Santo. Nós precisamos descobrir o valor da grandeza do Espírito no homem interior. Quando descobrimos a grandeza do Espírito no homem interior, não tem demônio, não tem espírito ruim, não tem barreira, não tem divisão, não tem país, não tem ocultismo, não tem espiritismo, não tem
esquerda que impede o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Nesta noite, levante tuas mãos em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui para segurar as tuas mãos e dizer assim: eu quero te usar na terra. Eu quero te usar na terra. Eu quero tirar os bloqueios. Eu quero tirar essa amarração. Eu quero mostrar para o mundo qual é o seu valor. Eu quero fazer grandeza na tua vida. Eu quero te exaltar, te dar dons, abrir os teus olhos espirituais para que você enxergue a minha capacidade e mostrar os tesouros que tem dentro de você. Nessa noite o Espírito vai vir como torrente impelida e vai quebrar todas as cadeias para te usar nesta terra, no seu emprego, na sua casa, na sua igreja, na sua rua, na sua cidade. Os demônios já estão em desespero, porque ele está vendo que o Espírito vai te usar, vai te exaltar, vai te fortalecer. Oh glória. Uma das primeiras coisas que o Espírito vem, imagine o Pai, o Filho e o Espírito. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5 versículo 7, são três que testificam nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito. E a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, façamos o homem a sua imagem, a nossa semelhança. Eu fico imaginando a dinâmica dos céus, Deus tomando a iniciativa e dizendo: nós vamos fazer o homem. O Espírito toma a frente e diz: eu vou descer lá primeiro, eu vou preparar o ambiente, estar sobre as águas. Aí a Bíblia diz: são três que dão testemunho na terra. No versículo 8 do 1 João capítulo 5 versículo 8, são três que testificam na terra. O Espírito vem sobre as águas. São três: o Pai, a água e Jesus na dinâmica. Imagina a dinâmica. E Cristo: eu vou depois vou derramar meu sangue, pois o Espírito não vai ter espaço para habitar no homem enquanto não tiver uma aliança de sangue. Aí a Bíblia diz: são três que testificam na terra: o Pai, a água e o sangue, que é Jesus. Quem pode ser cheio do Espírito? Primeiro, tem que fazer aliança de sangue, se entregar a Jesus. O Espírito ficou milhares de anos esperando uma aliança de sangue. Ele vinha sobre o homem só para o inspirar, iluminar e fazer evidências do poder de Deus. Mas o maior desejo do Espírito era habitar no homem. É como se o Espírito estivesse falando: eu estou cansado de ficar sobre a terra e sobre as águas. Eu quero encontrar morada para ficar, para habitar, para transformar, para agir, para mover, para dar força, dar virtude. O Espírito esperando somente a hora dele descer para habitar em você. Você não tem ideia de quanto tempo o Espírito esperou para habitar em você. Você não tem ideia de quanto tempo o Espírito ficou esperando. Eu quero habitar no interior do homem. E qual seria o propósito do Espírito habitar no interior do homem? Trazer as coisas dos céus mais real do que nunca. Quando Jesus ensinou o homem a orar, o Senhor Jesus disse: quando for orar, ores assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus estava falando que o que acontece nos céus tem
de acontecer na terra. Sabe aquela expressão de ter um rei na barriga? A expressão bizarra, né? Mas Jesus disse: olha assim, venha a nós o teu reino. Tem gente que tem um rei na barriga, mas os que foram chamados como servos e filhos de Deus têm um reino. Um reino dentro de você. Aí a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o que o Espírito vem trazer? Colocar um propósito. E qual é a primeira etapa do propósito? Dar entendimento. Se você não entende as coisas espirituais, você nunca vai colocar no seu coração de se encher do Espírito Santo. O Espírito sobressalta a qualquer nível de inteligência do homem. A capacidade do Espírito é sobreexcelente, sobrenatural, sobre-humana. Só Ele que sonda as nossas faculdades inserida, que inúmeras vezes as universidades não são capazes de inserir no homem. Aliás, nos dias de hoje, as universidades estão passando por colapsos. Os homens não estão entendendo como está acontecendo as coisas. Mas existe ainda pessoas semi-analfabetas, que Deus já está revelando tudo o que vai fazer na terra. Quem tem o Espírito de Deus tem o entendimento. Quem tem o Espírito de Deus tem a dádiva dos céus. Deus tem um propósito na sua vida. Quem tem o Espírito de Deus vive debaixo de um propósito. Quem não tem o Espírito de Deus vive debaixo de insinuações, de proposta, de achismo, de opiniões terceirizadas, vive debaixo de uma falsa convicção. Mas quem vive na presença do Espírito tem convicção, sabe o que quer, sabe para onde vai, sabe o que Deus vai fazer. Nesta noite, o Espírito de Deus já está na casa para abrir os teus olhos espirituais. Deus vai te dar entendimento das coisas espirituais. Satanás está com muita raiva, porque Deus está abrindo a sua mente. Está abrindo a sua mente, o seu entendimento. Ele está te dando convicção, oh glória a Deus. Como a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, sobretudo em poder e no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis, tem sido o nosso procedimento entre vós, a convicção. Enquanto o homem está no seu estado ignóbil, da ignorância, ele não sabe o que não sabe. Mas um dos piores momentos do homem, talvez não é nem a dúvida, mas é a homem de opinião. Que as opiniões dele sempre quer ser maior do que tudo. Inclusive, infelizmente, nos dias de hoje, muita gente na igreja com opinião. E as suas opiniões, tantas e tantas vezes, não são pautadas na Bíblia. Tanta gente com opinião diversificada, uma miscelânea, variantes de ramificações conflitantes. Muitos lugares estão cheios, muitos lugares com muita gente reunida. Opiniões promove até grandes reuniões, grandes concentrações, grandes aglomerados. Promove reuniões, mas o que promove união é o Espírito. O que importa é ter muita gente reunida, mas pouca gente unida. Nunca se viu tantos aglomerados de reuniões
reuniões, mas pouca união. Quando nós olhamos no mundo corporativo, principalmente nas empresas, tanto se faz reuniões diversificadas para a empresa chegar num ponto positivo, mas sempre as reuniões é porque as empresas estão fechando no vermelho. E se está fechando no vermelho é porque as reuniões são conflitos de ideias. Reuniões nem sempre traz resultados. O que traz resultado é a união, que promove a unidade. Como a Bíblia diz, a unidade do Espírito no vínculo da paz. A igreja só terá união fortificada em Cristo quando for uma igreja cheia do Espírito. Cabe-nos uma particularidade de sermos cheios do Espírito, não só no sentido coletivo, quando há uma grande manifestação, mas a maior manifestação do Espírito, ela gera resultado. Não basta somente termos a manifestação frenética na igreja, pular, cantar, espernear, sapatear. Eu gosto muito disso, mas isso tem que dar resultado. E um dos grandes resultados do Espírito é transformação, disciplina comportamental. O Espírito nos leva aos limites insondáveis de Deus, nos trazendo a paz e a alegria do reino dos céus. A Bíblia diz, no reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O mais interessante é que quando Saul estava no trono, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu na vida dele quando ele estava em Ramá. Mas o interessante é que Saul, ele tinha uma profecia sobre ele: o Espírito de Deus se apossará de ti e profetizará e será transformado em um novo homem. Ele estava debaixo do regaço profético, que o Espírito iria trazer uma transformação pessoal. Saul poderia perenizar ou eternizar a sua dinastia. O seu reinado poderia sobressaltar, se estender, se alargar, se proliferar, mas não proliferou. Porque Saul não estava ligado ao Espírito que queria transformar ele. Como a Bíblia diz, a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Saul ficou em dois estágios. O primeiro estágio, penumbra. Aconteceu bloqueios de conexão com os céus. Ele já não tinha mais conexão com os céus, porque perdeu a comunhão com o Espírito Santo. Poucas pessoas têm intimidade e comunhão com o Espírito Santo. Como se ganha uma intimidade com a pessoa? Como se ganha intimidade com a pessoa? Experiências, estando junto, se conhecendo. Ninguém é seu íntimo se não tiver experiências, se conhecendo, dialogando. Ninguém consegue intimidade sem diálogo. Uma pessoa que nunca viu, te chama de um nome que você não gosta, primeira coisa que você vai falar: quem te deu intimidade? Ela não sabe o que você gosta, não sabe o limite de respeito, sem intimidade, inúmeras vezes não tem respeito, não tem carisma, não tem prestígio. Mas como se ganha intimidade? Diálogo, estar junto, caminhar junto, troca de experiência, momentos que marcam. Só teremos grandes intimidades com o Espírito Santo quando tivermos diálogos, momentos que marcam, experiência, sentindo, deixar Ele agir, ouvir a sua voz, sentir a alegria, sentir a paz, sentir o conforto, sentir a graça, sentir virtude, sentir conquista, sentir os céus, ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falar. Feche os teus olhos, levante tuas mãos comigo e diga assim: Santo Espírito,
Santo Espírito, fala mais alto, Santo Espírito, nesta noite, vem fazer morada no meu interior. Eu quero te conhecer. Abre os meus olhos espirituais, abre o meu entendimento. Eu estou sentindo o Espírito Santo pairar nesta noite. Eu estou sentindo o Espírito Santo pairar nesta noite. Aleluia. Oh glória. O Espírito vem para notabilizar um propósito na sua vida. Dr. Miles Moore diz: a maior tragédia da vida não é a morte, mas viver sem um propósito. Quando você vive sem um propósito, você vive aleatório. Mas quando você vive no propósito, você tem uma diretriz. Eu disse uma vez, vou dizer de novo: a proposta não é propósito. A proposta ela te tenta. Mas o propósito você precisa tentar. É melhor você tentar o propósito que ser tentado pela proposta. Quantas propostas não te levou a ruína, a risco? Quantas propostas já não te levou até o fundo do poço? A proposta te seduz, o propósito te induz, a proposta te arranca, o propósito te leva. O Espírito de Deus quer te levar aonde Deus quer. A Bíblia diz que Ezequiel estava no vale, mas Ezequiel diz: de repente veio o Espírito e me levantou. Quando você está no vale, na prova, na luta, em condições adversas, quando você está passando por problemas insolúveis, chama o Espírito para fazer a diferença na tua vida. Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar. Eu sei que nós estamos em pandemia. Ele precisa passar o quinjal na sua mão. Pega na mão do seu irmão. Sacode a mão dele e fala assim: o Espírito Santo, ele vai te dar visão de êxito, de sucesso, de transformação, de renovação, de restauração. Oh glória! O Espírito está aqui. Recebe o Espírito. Oiais, Anaquis, ele anda lá e é o Iti Badagachei, Anauia Chagas, Shalamantois. Eu estou sentindo a presença do Espírito aqui. Hoje é o dia de você ser batizado pelo Espírito Santo. Hoje é o dia de você deixar Deus agir na tua vida. Hoje é o dia de você receber a sua vitória. Hoje é o dia. Satanás está querendo colocar espírito ruim no seu caminho para te atrapalhar, mas não vai. O Espírito vai te conduzir, vai te levar, vai te fortalecer, vai abrir portas, vai te colocar no meio de príncipes, vai te colocar no meio de gente importante. É o Espírito que vai levar. É Ele. Aleluia. Só para me concluir, todos os homens estão querendo descobrir meios de sucesso, meios de êxito, mas o Espírito vai te dar tesouros. Você está no reino dos céus. O reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa não é uma alegria de bobo alegre. É uma alegria que te completa. Te completa por quê? Por causa das ações do Espírito de Deus na sua vida. Deus não quer que ninguém esteja angustiado, chateado,
manipulado, forçado, entristecido. Saul estava entre a penumbra. A penumbra é as trevas ganhando força e a luz perdendo espaço. Depois da penumbra ele estava entenebrecido. Quando ele estava entenebrecido, a Bíblia diz que já não era mais o Espírito Santo descer na vida dele, era espíritos malignos. Mas vinha alguém cheio do Espírito e começava a tanger a harpa. Quando Davi tangia a harpa, o espírito maligno saía e vinha a paz do Espírito Santo. Você quer sentir a paz no seu coração? Chame o Espírito, converse com Ele, fala com Ele. Está sendo aberto um portal hoje para a manifestação do Espírito. Está abrindo um portal hoje para você nunca mais ser a mesma pessoa. O Espírito de Deus se apossará de ti. Você vai profetizar e vai ser transformado em uma nova pessoa. Você vai aprender a profetizar. Você vai profetizar as bênçãos na sua vida. O que o Espírito mostra? Ele mostra que o homem não pode enxergar. Aonde o Espírito Santo gosta de trabalhar na sua imaginação. Ele gosta de entrar na sua imaginação. E Ele te convida. Imagine comigo. Qual é o seu propósito? Aonde você quer chegar? Efésios 3:20 mais uma vez. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aonde você quer chegar? Não deixe entrar limites. Eu quero ser um doutor. Aonde você quer chegar? Eu quero ter a minha empresa. Aonde você quer chegar? Eu quero ter um bom emprego. Aonde você quer chegar? O Espírito Santo hoje está perguntando para você: o que você quer? O que você imagina? Imagine coisas excelentes. Eu vos mostrarei caminhos excelentes. O que você quer? O bom, o ótimo ou excelente? Fica de pé, igreja, por favor. Quais caminhos você quer seguir? Quais caminhos? O diabo quer que você sinta-se um ninguém. O Espírito quer que você sinta-se mais do que alguém. Ele quer te levar para limites insondáveis. Revelar propósitos. Revelar tesouros. Revelar grandeza. O que você quer? O Espírito Santo está aqui para revelar coisas extraordinárias. O que você quer? O Espírito de Deus está para revelar mistério. A Bíblia diz, 1 Coríntios 2:10, pelo Espírito, todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que você quer? É coisas pequenas? Não, pense mais além, mais alto, mais alto. O que você quer? Não pense em coisas pequenas. Isso não vai enfadar o Espírito de Deus. Ele vai glorificar o nome de Jesus em você. O que você quer desta noite? Meu Deus. Deixa o Espírito fluir. Eu sinto o Espírito tocar no meu rosto. O que você quer? Hoje à noite do Espírito abrir o teu coração e dizer: deixa eu fazer morada. Eu vou te ensinar o que Deus vai fazer, o que Deus pode fazer. Deixa eu fazer morada no seu interior. Aonde você quer chegar? Me leve contigo, diz o Espírito. Me acompanhe. O que você quer? Aonde você quer chegar? Deixe o Espírito Santo agir em você.
Dá para louvar o hino, Gabriela? Dá para louvar? O que você quer? Ele quer te usar do jeito que você é. Da sua forma, do seu jeito. O que você quer? Ele quer te exaltar nesta noite. Ele quer te colocar na abundância, na clarividência. Ele quer te colocar em evidência. O que você quer? Tem pessoas vazias do Espírito que tentam atrapalhar os teus passos. Aonde Deus quer te colocar o que você quer. Hoje o Espírito pergunta: aonde você quer que eu te levo? Eu te levarei. Somente me diz aonde você quer chegar. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Alabacanta lá, alabacanta lá, Laxúria. Se encha do Espírito Santo nesta noite. Se encha da sua presença. Deixa o Espírito descer sobre a tua vida. Levante tuas mãos. Nesse santo lugar, recebe o meu louvor. quero a ti, Senhor, te exaltarei, te bendirei. Oh, glória. No mais profundo do meu refúgio na aflição, socorro me presente na angústia. Oh, glória. Oh, glória a Deus. É o meu amor e enche o teu povo, Pai. de mim. Te amo, Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, vida. Oh, glória. Alabás. Ei, alá. Eu te encherei desta noite. Meu Espírito vai te usar. Te darei sabedoria. Conhecimento, abra a boca e te encherei, assim diz o Senhor. Em meu viver tem se cumprido a cada dia. Cheio de amor, a honra e a glória para ti, Senhor. Meu coração por ti. Oh, glória. Age nesta casa. Age neste lugar.
nosso meio. Nós esperamos a tua chuva, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Shalai, Shurihamai, Kerits, Naueniochi, Rebitur, Guindrasi, Hanuvivos, assim diz o Senhor. Angels, o sopro do meu espírito, guias, está trazendo uma nova etapa, uma nova história. Micho, rei, eu vou no íntimo do teu coração, assim, e tiro esta ferida, caixia, e coloco a minha unção e aqui uma nova história. Farei eu dias na sua vida, que a sua, o teu nome, quem sopra sou eu. Eliões, te prepare para me te usar como nunca antes. A minha glória tomará cenários e casa. Eu vou quebrar conceitos e juízo de valor ao teu respeito.